Olá, este é mais um curso do Seminário Teológico Básico de Campinas. Sejam todos bem-vindos e vamos hoje para a aula 2. Na primeira aula, nós vimos alguns tipos de entendimento sobre a vinda de Jesus. E nesta aula, nós vamos falar sobre a consequência da desobediência. As consequências das nossas escolhas. No vídeo anterior, falamos sobre a criação. Vimos que Deus fez o homem livre para fazer o bem, viver com saúde, felicidade e em plena harmonia com a natureza, inclusive para obedecê-lo. É certo que ele não criou brinquedos movidos a bateria para manipular e controlar. Ele sempre quis humanos de verdade, a quem ele pudesse amar e por eles também ser amado. Queria que fossem livres para escolher. A isto chamamos de livre-arbítrio. Após a criação do mundo e do ser humano, qual era o propósito de Deus para nossas vidas? Em sua vida, você tem feito boas escolhas? Você está submisso ao desejo de Deus? Você vai ter as respostas para estas e outras perguntas. Esta história está escrita em Gênesis, capítulo 3 e capítulo 4. Adão e Eva viviam felizes no jardim do Éden e podiam comer todos os frutos das árvores que estavam ali. Então, Deus disse a eles: vocês só não podem comer o fruto daquela árvore, lá no meio do jardim. Quando Deus saiu de suas presenças, de repente surgiu uma serpente que disse para Eva: olhe que fruto gostoso! Por que você vai obedecer a Deus? Eva pegou o fruto, mordeu e deu para Adão, que também o comeu. Assim, por causa de sua desobediência, Adão e Eva não puderam mais morar no jardim do Éden. E na entrada do jardim, Deus colocou anjos e uma espada, que dava voltas pelo caminho, para que eles não se aproximassem mais dali. Depois que Adão e Eva deixaram o jardim por causa de suas desobediências, tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Caim, o mais velho, era agricultor e Abel, o mais novo, era pastor de ovelhas. Certo dia, Caim colheu alguns frutos da terra e ofereceu a Deus. Abel pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho e ofereceu a Deus. Abel confiava em Deus, por isso ele ficou feliz com a oferta. Mas Caim tinha maldade em seu coração e teve inveja do irmão. Então, ele chamou Abel para irem até o campo. Quando chegaram lá, Caim matou Abel. Depois disso, Caim foi embora de sua terra e não pôde mais plantar. Nesta história, aprendemos grandes exemplos, que o plano de Deus para nossas vidas sempre foi maravilhoso, mas o ser humano teve liberdade para decidir, aceitar ou não a vontade de Deus em sua vida. Que até hoje, Satanás, o mentiroso e caluniador, se aproveita da nossa liberdade de escolha para tentar desfazer o plano de Deus. Que devemos nos manter firmes na palavra de Deus e não deixar que o mal nos manipule. Que a desobediência e o pecado trazem graves consequências mais à frente. Nos faz perder a inocência, conhecer o mal e fazer coisas que parecem inofensivas, mas não são. Nos faz perder a comunhão com Deus. Nos expulsa do nosso paraíso. Nos tira a oportunidade da salvação. Nos traz dores. Traz morte espiritual, física e eterna. Traz maldição sobre a terra e contribui para a perdição de quem amamos e de outras pessoas. Que Deus sempre teve misericórdia do ser humano, desde o início da criação. Por isso, que em sua sabedoria plena enviou um Salvador, para fazer um sacrifício de sangue, para fazer uma aliança adâmica e nos dar outra chance de ter vitória sobre Satanás. Agora que conhecemos o pecado de Adão e Eva e as suas consequências, nós decidimos. Afinal, temos a liberdade de escolha. Continuamos desobedecendo à vontade de Deus, cometendo os mesmos pecados e mais à frente pagar o preço pela própria culpa? Devemos escolher apenas um dos lados. Em Romanos 8, 38, 39 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 5,18 diz assim:
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Portanto, através desses 2 versículos, alguns entendem que não há possibilidade do cristão desviar. Será que é verdade? Gálatas 5,4 vai dizer assim: vejam que as Escrituras dizem que é possível cair da graça. Ou seja, o cristão tem grande segurança em Deus, mas esta segurança deve estar alicerçada na fé e obediência. E o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 4, está escrito: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Olha que coisa terrível. Aqui está falando, vocês que procuram ser justificados pela lei, caem da graça. Precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Tiago 5, 19 e 20. Se o desviado se arrepender e ficar fiel até a morte, será perdoado e alcançará a salvação. Tiago diz assim, capítulo 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, por aqui podemos entender, meus amados, que o cristão não somente pode se desviar, ele pode se desviar sim, mas se desviar tem como voltar ao Senhor. Se ele se arrepender e ficar fiel até a morte, será perdoado e alcançará a salvação. Reino de Satanás. Em João capítulo 8 vai dizer que Satanás tem seus filhos andando neste mundo. São pessoas que, como na época de Jesus, não o amavam, nem queria ouvir o que ele dizia. 1 João 5. Deus fez tudo perfeito, mas pela desobediência, o homem perdeu a comunhão com Deus e, consequentemente, passou a ter fortes influências de Satanás. E isso se reflete muito forte hoje em dia. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Quando a pessoa já tem o discernimento entre o bem e o mal e vive no pecado, ele vive no reino das trevas. Por isso, ele deve obedecer ao Evangelho para ser salvo. Colossenses capítulo 2 diz assim: por meio do batismo, Deus a transporta do domínio das trevas para o reino de seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio para decidirmos em qual reino queremos viver, aqui neste mundo e no porvir. Deus nos deu condições para sermos salvos e vivermos eternamente com Ele e com seu Filho, Jesus Cristo. Cabe a nós, somente a nós, esta importante decisão: para onde iremos. Jesus deu uma ordem bem clara para aqueles que desejam ser salvos e segui-lo: sejam batizados. O batismo é a porta de entrada para o reino de Deus e a pregação do Evangelho é a chave que abre esta porta. Infelizmente, tem muitas pessoas achando que batismo é somente um ato de formalidade e que não tem influência na salvação. Mas Jesus disse que sim. Somente os que crerem e forem batizados é que serão salvos e subirão com Ele na sua volta. Qual caminho você escolhe? Deus ou o mundo? Onde você está agora? Com Deus ou com o mundo? Veja como o tempo é curto.
setembro de 2000. Quem poderia imaginar que num dia tão bonito, em um lugar de tanto prestígio e pessoas de tanto poder econômico, 2 aviões se chocariam contra aquelas 2 torres? Em uma data como esta, há 12 anos atrás, centenas de almas foram ceifadas de uma só vez. Naquele momento, em um piscar de olhos, a vida neste mundo foi interrompida. Quando menos se espera, acontece uma tragédia. E essa tem sido a arma do diabo, para levar muitos de uma só vez. O que pode acontecer com você a qualquer momento? Você já ouviu dizer que deste mundo não se leva nada? Pois muitos estão morrendo e levando tudo. O orgulho, a mágoa, o ódio e seus desejos malignos. Pessoas estão morrendo com o coração cheio de algum veneno. E você? O perdão me ensinaram a tirar essa mágoa. Eu não estava vivendo mais. Quem perdoa é forte e quem esquece é feliz. Você lembra quando mostramos que a vida passa rápido? Isto foi apenas uma ilustração. Porém, para muitas pessoas, foi uma realidade. A vida de tanto sucesso, sonhos e projetos se foi. Você lembrava desses que já se foram? Seu dia vai chegar. Você está preparado? Os holofotes e o brilho neste mundo se apagaram, deixando apenas lembranças. Fica uma pergunta. Muitos morreram há poucos anos. Não tem como continuar. Como é que vai continuar com ele? Em sequência, em menos de um ano, aconteceu um episódio grave desse aí. Outros há muitos anos. O que elas estão fazendo agora? Al paraíso. Al paraíso. Sí, Lázaro. El paraíso. Padre Abraham. Padre Abraham. Ten misericordia de mí.
E você, se morrer hoje, para onde vai? Qual caminho você escolhe? Deus ou o mundo? Qual é a sua escolha? Já escolheu? Hebreus 9:27 vai dizer assim: existe uma determinação dada por Deus de que o homem nenhum escapará. Independente de crer ou não, ser rico ou não, nada disso importará. O que realmente importará é o que ele fez com as oportunidades que teve enquanto vivo. A morte física afeta somente o corpo, porém a alma continuará viva, e vivas serão as lembranças do que podia ter feito e não fez. Podemos lembrar do rico e o Lázaro. O rico, ele pedia para que alguém fosse avisar seus irmãos. Já escolheu ou não? O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. E depois da morte, o que acontecerá? Depois que deixarmos esta vida, há somente 2 caminhos a seguir. Seios de Abraão. Lucas 16 diz assim: o mendigo foi para Seios de Abraão e o rico para o Hades. O seio de Abraão também é descrito como paraíso, já com Deus, terceiros céus, sendo consolado, repousando, reconhecível. E o Hades também é conhecido por Abaddon ou Apolion. No inferno, no fogo, no tormento, no abismo, nem os demônios querem ir para lá. Trevas, preso para o juízo. Há um grande abismo impedindo a troca de lados. Os mortos não se comunicam com os vivos. Se não ouvem os vivos, como o rico estava querendo que alguém fosse avisar os irmãos, não virão também os mortos, visto que Jesus ressuscitou e nem assim o ouvem. Jesus saiu do lado da morte, foi para a vida, falou sobre isso e mesmo assim as pessoas não estão nem aí. Com Jesus, tudo pode acontecer. Ele ressuscitou Lázaro, salvou o ladrão na cruz, curou o servo do centurião, ressuscitou a filha de Jairo e muitos outros milagres. Não sei quais são os seus problemas de relacionamento com outras pessoas, mas quaisquer que sejam eles, supere-os enquanto há tempo, pois isso pode impedi-lo de entrar no reino de Deus. Ou talvez o principal relacionamento a ser fortalecido seja justamente com Deus. Vamos, amados irmãos, nos atentar bastante para o que a Bíblia diz, para que o nosso relacionamento com o Criador e Senhor das nossas vidas seja fortalecida. Até a próxima aula, meus amados. Até mais. Fiquem com Deus.